Agora nós temos a possibilidade de compreender que o modelo geral, né, é o resultado da seguinte relação. Vamos ver a equação 15.6, né, que é a definição da taxa de câmbio real. E vamos resolvê-la para E. O que significa resolvê-la para E? Significa o P que está no numerador e, por outro lado, no denominador, e o P estrela, e o P que está no denominador e para cima no numerador. Quando nós observamos a equação 15.7, nós estamos diante de uma equação geral. Por quê? Porque ela envolve a taxa de câmbio real, o Q minúsculo, vezes a paridade de poder de compra, que é a relação entre o preço doméstico e o preço estrangeiro. Então, dentro deste modelo mais geral, tem os fatores monetários que estão em P e P estrela. Agora, P e P estrela volta ao universo da paridade de poder de compra. E tem Q, que captura tudo aquilo que não é expressão direta de fenômenos monetários, como choques tecnológicos ou choques de preferências. Isso nos permite chegar a um conjunto de derivações e de conclusões que vamos ver na sequência. Partindo daquela equação 15.7, em que a taxa de câmbio nominal é o produto de choques reais expressos na taxa de câmbio real, ao passo, né, multiplicado pela relação entre preços domésticos e preços estrangeiros, eu tenho dois conjuntos de choques. Choques que afetam o mercado monetário e choques que afetam o mercado de bens e serviços, ou o mercado de produtos. Como nós já tínhamos visto pela paridade de poder de compra, o que acontece se há um aumento na oferta da moeda doméstica? Para seguir o exemplo do manual do Krugman e seus coautores, a moeda doméstica é a moeda dos Estados Unidos. Bom, isso produz um aumento de E na mesma proporção, portanto, uma depreciação da moeda doméstica, do dólar. Se houver um aumento da oferta de moeda na Europa, e eu estou olhando pela ótica do mercado cambial doméstico, Estados Unidos, eu vou ter uma depreciação do euro ou uma apreciação do dólar, o que é a mesma coisa. A mudança em nível também se expressa na mudança na velocidade da oferta de moeda. Se agora o crescimento da oferta de moeda nos Estados Unidos é maior, eu vou ter um aumento no ritmo de depreciação da minha moeda frente à moeda estrangeira, né? Uma depreciação do dólar. Se há um aumento na taxa de crescimento da oferta monetária nos Estados Unidos, eu vou ter uma apreciação do dólar e, olhando do outro lado do espelho, a depreciação do euro. Vamos olhar agora o mercado real. Qual é o efeito da mudança na demanda pela produção doméstica, no caso, a demanda pela produção dos Estados Unidos? Foi o que nós tínhamos visto naquele gráfico. O aumento na demanda derivada de um choque real, de uma mudança de estruturas de gostos e preferências, gera um aumento de preços, tudo mais constante, não houve mudança na oferta de moeda. Cada exemplo aqui é um exemplo ceteris paribus. Então aqui, aumentou a demanda real por moeda. Isso é um fenômeno monetário ou real? Opa, é um fenômeno, desculpe, aumentou a demanda por produção doméstica, não por moeda, que eu havia dito e me enganei. Né? Um aumento da demanda pela produção doméstica por mudança de estruturas e preferências dos consumidores. Isto é monetário ou é real? Opa, é real. Então vamos para a parte de baixo, né? Mercado de produto. O que isso produz? Produz um aumento de preços. Só que não é um aumento de preços fenômeno monetário, é um aumento de preços fenômeno real. Quando os preços domésticos sobem, a taxa de câmbio real, dólar, euro, se aprecia. Então nós vamos ter uma diminuição de Q e a diminuição de Q se transmitindo no longo prazo para E. Se aumentar a demanda pelo produto europeu, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma apreciação do euro e uma depreciação do dólar, né? Que é a imagem refletida no espelho. Porque o preço lá do euro estará, ou da cesta de bens em euros, estará subindo por efeito do aumento da demanda por bens e serviços europeus. Agora, o choque de oferta. Qual é o resultado final do ponto de vista do modelo geral, né, que o Krugman e o Obstfeld nos oferecem? Quais são os resultados esperados aqui, né, nos termos do modelo? Notem que os autores dizem que os resultados são ambíguos dos choques de oferta. Por que são ambíguos? Nós temos que entender, percebendo que essa mudança afeta o lado real, mas vai afetar o lado monetário, como eu vou explicar na sequência. O aumento do produto nos Estados Unidos, conforme o gráfico que nós vimos agora, torna esse produto mais barato, né? Por efeito da ampliação de oferta. Tudo mais constante, a produção
dos Estados Unidos, ou produto dos Estados Unidos como uma única unidade, fica mais barato. E isso produz uma dinâmica, né, de depreciação da taxa de câmbio real, que por sua vez se transmitiria para a taxa de câmbio nominal pela equação do modelo geral. O problema é que, simultaneamente, a renda real está crescendo. Só que a renda real, lembre-se lá pela equação de determinação do equilíbrio no mercado monetário, a renda real é parte da demanda por moeda. Quando a demanda por moeda sobe, dada a oferta de moeda, eu tenho uma pressão deflacionária. Opa, então eu tenho dois movimentos no sentido contrário. No lado real, o aumento da oferta do produto dos Estados Unidos pelo choque, né, tecnológico produz uma pressão de depreciação real da taxa de câmbio real e, portanto, de depreciação da taxa de câmbio nominal pelo modelo geral. Mas o aumento do produto gera aumento da demanda por moeda, que, dada uma oferta, introduz uma pressão deflacionária. Então, eu tenho forças num sentido contrário. Qual é o resultado ex-ante do modelo? Eu não sei. Por isso que é ambíguo. Vai depender de qual fator vai preponderar. Da mesma forma, o aumento da oferta na Europa geraria uma pressão deflacionária, geraria uma pressão de apreciação do dólar, por um lado, e de aumento de diminuição de P-estrela pelo lado monetário, pelo outro lado. Então, também, ex-ante é um resultado ambíguo. De toda forma, o modelo apresentado aqui vai nos produzir a possibilidade de trabalhar, né, fenômenos monetários e não monetários na determinação da taxa de câmbio. Os fenômenos monetários têm a ver com o aumento da oferta de moeda diante da sua demanda, e os fenômenos reais, choques tecnológicos, mudança de estruturas de gostos e preferências. No caso de alterações da oferta agregada por um choque tecnológico positivo ou negativo, né, o resultado final é ambíguo. Por quê? Porque eu vou ter uma força indo na direção no mercado de bens e uma força oposta no mercado, na demanda por moeda, gerando um efeito monetário distinto. Sempre lembrando que cada alteração aqui é ceteris paribus. Qual é o aumento da oferta de moeda? Tudo mais constante o produto, por exemplo. Ou qual é o efeito de um aumento da oferta do produto dos Estados Unidos? Choque positivo tecnológico, constante a oferta de moeda, que está dentro do tudo mais constante. Nesse sentido, é ambíguo. Assim terminamos a descrição deste modelo geral.